Boa noite a todos os irmãos e irmãs aqui. Vamos estar lendo aqui o livro do irmão Bruce Einstein. E estamos aqui no tema A Assembleia Revestida de Autoridade, mas não de infalibilidade. Se observarmos o contexto da passagem em Mateus 18, versículos 15 a 20, veremos que o Senhor estava anunciando que ele iria conferir sua autoridade à igreja, ou assembleia, para agir em lugar dele durante a sua ausência. Vamos ler lá, Mateus 18, do verso 15 ao 20. É sempre bom a gente, mesmo lendo aí os comentários dos irmãos, ou o livro dos irmãos, a gente está sempre indo na palavra, principalmente quando os irmãos dão a referência, né? A gente está lendo a palavra, é importante. A leitura da palavra é indispensável. A gente pode ficar até sem o livro dos irmãos e os comentários deles, mas sem a palavra de Deus, não. Não é verdade? Então, sempre importante a gente estar indo na palavra. Então, Mateus 18, do 15 a 20, fala assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, aí mesmo pode substituir também, né? Diz-o à igreja ou assembleia. E se também não escutar a assembleia, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, aí a referência bíblica da palavra. Vamos continuar aqui na leitura do texto. Então, o Senhor, ele confere autoridade à Assembleia, né, para estar agindo no lugar dele, durante a sua ausência, o último finalzinho aí da frase que eu estava lendo, certo? Isso era um novo direcionamento nos procedimentos de Deus. Israel iria ser deixado de lado por causa de seu fracasso, e Cristo estava prestes a edificar a sua Assembleia. É o que nós lemos lá em Mateus 16, 18, quando o Senhor Jesus fala, e edificarei a minha Assembleia. É até no futuro, né, que ele coloca esse verbo edificar. Vamos ler lá, Jefferson? Mateus 16, 18. Os irmãos aí em comunhão que quiserem comentar, por favor, só é abrir o microfone e falar que eu já paro e deixo vocês comentarem, tá bom? Se tiver ainda na minha fala e vocês quiserem comentar logo, para não perder o raciocínio, o pensamento, é só abrir o microfone e falar que eu já me calo aqui. Muito bem, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente vê aí que o Senhor Jesus está falando edificarei, está no futuro o verbo aí, né? Verbo edificar, no futuro edificarei. Que foi o que ele fez, né? Nós já sabemos a partir lá
do Pentecoste, né? Ou quando houve o batismo com o Espírito Santo. Ali foi iniciada, começou o início da formação da igreja, né? Ok, de novo para o texto, Jefferson? Então, edificarei a minha igreja. Então, e Cristo estava prestes a edificar a sua assembleia, Mateus 16, 18, que a gente acabou de ler. A assembleia seria o novo centro administrativo divino na terra, que Deus passaria a reconhecer. Então, meus irmãos, isso é importante, viu? Se surgisse a Assembleia, seria o novo centro administrativo divino na terra que Deus passaria a reconhecer. Então, aí está falando assim, seria, porque ele está se referindo ao texto que o Senhor Jesus está falando ali, de Mateus 18, 15 a 20, mas agora já é, tá bom? Então, o centro administrativo na terra de Deus, antigamente, ou no Antigo Testamento, era, né, Israel, era o povo de Deus aqui na terra, Israel. Ele tinha os oráculos de Deus, ele tinha as leis que Deus deu a ele, o templo para adoração, os rituais, o culto, né, todo os procedimentos de adoração e louvor a Deus, segundo a direção de Deus. A gente tem sempre que lembrar disso. Mesmo sendo louvor e adoração, e ainda mais reunido em congregação, nunca é conforme os nossos pensamentos, ou conforme a gente acha que deve ser. É conforme a direção e as orientações de Deus. Então, com o povo de Israel era assim, né? Então, eles tinham todos aqueles rituais de sacrifícios, holocaustos, ofertas, o templo, tudo feito conforme a direção, a orientação de Deus, né? Que foi dada através do profeta Moisés, né? Que recebeu de Deus e passou para o povo de Israel todas as orientações e direções quanto a o culto, quanto à adoração e quanto à administração das coisas de Deus aqui na terra, né? Vale também isso, a administração das coisas de Deus aqui na terra, antigamente, era através do povo de Israel. E aí, agora, né, o Senhor estava aí já informando que esse centro de administrativo divino na terra passaria agora para a igreja. Então, a Assembleia seria o novo centro administrativo divino na terra que Deus passaria a reconhecer. Continuando. Qualquer dúvida também, os irmãos ou as irmãs quiserem perguntar, levanta a mãozinha aí eu já paro para a gente tirar as dúvidas. Algum comentário também dos irmãos que estão em comunhão também, tá bom? A gente vai aqui devagarzinho e sempre, né, de acordo com a nossa fraqueza mesmo, né, de entender as coisas, mas Deus vai nos ajudando. Então, continuando aqui, se surgissem dificuldades entre os santos, eles já não precisariam trazê-las diante dos juízes em Jerusalém, como no tempo em que ele deu autoridade para Israel agir em seu nome no judaísmo. Deuteronômios 17, do verso 8 ao 13. Pode abrir, Jefferson?
Então, Deuteronômio 17, do verso 8 ao 13. Quando alguma coisa, quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígio nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme ao mandado da palavra que te anunciarem no lugar que escolher o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme a tudo o que te ensinarem, conforme ao mandado da lei que te ensinarem, e conforme ao juízo que te disserem. Farás da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá, e tirarás o mal de Israel, para que todo o povo o ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. Então a gente está vendo aí, né, como o Senhor deu autoridade ali, no caso ali aos sacerdotes e os juízes que ele levantava entre o povo de Israel para estar julgando, né, e estabelecendo ali a justiça. Vou voltar para o texto, Jefferson. Agora eles deveriam trazer as questões para a Assembleia. Pronto. Então aí agora está o grande ponto. Naquele tempo era levado lá para os sacerdotes, levitas, né? E os juízes que eram levantados lá entre o povo de Israel. Agora, as demandas que surgissem entre o povo de Deus, que é a igreja, devem ser levadas para a Assembleia. A Assembleia agora é investida de autoridade dada pelo Senhor Jesus para julgar as questões. Então, agora eles deveriam trazer as questões para a Assembleia. Dizei-o à igreja, Assembleia. Então, está lá em Mateus 18, acho que é no verso 15 ou 16, né? Ou 17. Dizei-o à igreja, disse ele. Então, ele seguiu dizendo que a Assembleia teria autoridade para agir administrativamente em seu nome sempre que necessário. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Um exemplo da Assembleia ligando seria o caso de 1 Coríntios 5, do verso 11 ao 13. Então, 1 Coríntios 5, do verso 11 ao 13, vamos ler. Lá está a questão do irmão que estava em pecado moral. Então, 1 Coríntios 5, do 11 ao 13. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, aí é o exemplo, né, da Assembleia desligando. E aí, desligando o que, meus irmãos? Da comunhão, né, com a Assembleia.
Assembleia não está desligando no sentido de desligando a pessoa da sua graça salvadora que ela recebeu ao crer no Senhor Jesus Cristo. Não é isso que a Assembleia vai fazer. A Assembleia está desligando da mesa do Senhor, no sentido de mesa aqui, no sentido de estar em comunhão à mesa do Senhor. Então, a Assembleia fazendo isso, está desligando. Não é tirando a salvação da pessoa e mandando ela para o lago de fogo, ou seja, qualquer outro lugar que seja. Não é esse o pensamento que está aí. Como muitos gostam, né, de, vamos dizer assim, pensar, né? Mas a palavra de Deus, ela não nos ensina isso. O que está falando aí é de comunhão, né, em assembleia. Então, tirai, pois, dentre vós a esse níquel, é tirar da comunhão da assembleia. A pessoa fica fora de comunhão, não tem mais nenhuma relação com os irmãos, e aí o Senhor vai tratar com ele. Tá bom? Então, voltando para o texto, Jefferson. Então, esse foi o exemplo de ligar. E agora vamos a outro exemplo, né? Desculpe. Ligando, né? Agora, um exemplo da Assembleia desligando seria 2 Coríntios 2, capítulo 2, do verso 6 ao 11. É a partir do 6, né? Ou 5? Vamos lá. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que o tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Aí também é no mesmo caso lá de 1 Coríntios 5, o irmão que tinha sido ali tirado de comunhão, e agora Paulo está orientando a Assembleia, né, já que ele já tinha mostrado, né, o arrependimento de Deus, porque quando ele fala aí, né, não encher ele de demasiada tristeza, um pouquinho mais em cima, Jefferson, lá no 6, aí, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar e consolar para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Então, estava já sendo evidente para a Assembleia o arrependimento, né, que Deus, né, é quem faz essa obra no coração da pessoa, né? E aí ele vai estar quebrantado, triste e arrependido. E pode, então, se a Assembleia assim ver, não pode deixar, vamos dizer assim, né? Nessa situação por demasiado tempo, mas restaurar a comunhão. Então foi isso que aconteceu aí, quando, pela orientação de Paulo, o irmão foi restaurado à comunhão. Ele orienta ou pede para os irmãos da Assembleia de Coríntios restaurar a comunhão, aquele irmão que tinha sido tirado de comunhão.
Então, aí foi esses dois exemplos aí, né? Da Assembleia ligar, desligar, e todo esse processo aí, como o Senhor deu autoridade à Assembleia, isso é, vamos dizer assim, recebido no céu, é ligado ou desligado no céu, conforme a, a autoridade delegada pelo Senhor Jesus à Assembleia. Continuando, algum irmão tem alguma coisa para comentar? Ou alguma dúvida aí, as irmãs, irmãos, está tudo tranquilo? Hum. Ok. Então, continuando aqui a leitura, um exemplo da Assembleia desligando-se. Oh, não, mais na frente, desculpa. Assim, a Assembleia foi revestida de autoridade do Senhor para agir em seu nome durante o tempo de sua ausência, e suas ações devem ser reconhecidas como autoridade final. Essa autoridade não foi dada aos apóstolos, mas à Assembleia. Apesar, apesar de os apóstolos terem recebido uma autoridade especial, Mateus 18, do verso 18 ao 20, é a primeira referência feita à Assembleia local na Bíblia. Antes disso, o Senhor havia dito que iria edificar sua Assembleia em seu aspecto universal, em Mateus 16, 18. Todavia, o fato de a Assembleia ter recebido autoridade não significa que ela seja infalível em suas ações. Então, aí, ó, os irmãos entender. Todavia, o fato de a Assembleia ter recebido autoridade não significa que ela seja infalível em suas ações, ou seja, não quer dizer que todas as decisões que a Assembleia tomar serão corretas, né? Nesse sentido aí que está falando o infalível, né? Serão, vamos dizer assim, de acordo com a mente do Senhor. O ideal é que seja, né? A Assembleia está, vamos dizer, submissa ao cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, estando no espírito correto e numa atitude correta de submissão e humilhação e obediência ao Senhor Jesus. Então ela vai, né, de oração, né, buscar em oração a orientação do Senhor Jesus antes de tomar alguma decisão. Então ela vai tomar decisões que serão de acordo com a mente do Senhor. Mas se não tiver nessas atitudes ou nesse caráter, pode significar tomar alguma decisão que seriam na carne, vamos dizer assim, que seriam do pensamento do homem somente, e ser uma decisão, então, falível, ou seja, uma decisão errada, uma decisão que no futuro o Senhor Jesus vai ter que corrigir a Assembleia para corrigir a decisão errada, tá bom? Então, isso não significa que ela seja infalível em suas ações, como foi falado aí. Continuando, J.N. Darby, John Nelson Darby, escreveu um artigo sobre esse assunto que é de grande ajuda, intitulado Confundindo Autoridade com Infalibilidade. Ele mostra que é possível que as coisas que a Assembleia venha a ligar na Terra possam estar erradas. Porém, isso não muda o fato de que a Assembleia está revestida de autoridade do Senhor. Muitos têm ficado confusos com essa questão. Não conseguem entender como uma ação errada poderia ser ligada. Eles concluem que, se está errada, então não poderia ser ligada no céu. Todavia, é um engano pensar que o termo ser ligado no céu significa que ela seja necessariamente aprovada pelo céu.
Isto quer dizer simplesmente que o céu reconhece tal ação. O céu pode não estar contente com a decisão tomada pela Assembleia, porém a reconhece. A ação continua ligada. Isto ocorre porque a Assembleia foi revestida com a autoridade do Senhor para agir como representante dele. Trata-se de uma extensão de sua autoridade. Podemos entender melhor este princípio em uma família. No artigo de Darby, confundindo autoridade com infalibilidade, ele menciona o fato de, na família, os pais terem recebido de Deus autoridade. E mesmo assim, não serem infalíveis. Todos na família devem se sujeitar àquela autoridade. Um pai pode disciplinar um filho por engano, mas ainda assim sua autoridade é válida. E o dever de todos na família é se submeter. É assim que é mantida a ordem em um lar. Quando vem à tona que o pai cometeu um erro, o normal seria ele reconhecer seu erro, pedindo humildemente desculpas e fazendo as correções necessárias. O mesmo ocorre com um policial. Ele possui autoridade para prender alguém, mas já que o policial não é infalível, é possível que ele venha a cometer erros. Porém, sua ação continua a ter validade e a pessoa presa não tem alternativa senão aceitá-la, até que se prove que a ação foi errada. Se as autoridades civis não fossem assim, não haveria qualquer ordem no governo e estaríamos vivendo em um estado de anarquia. O céu pode não se agradar de uma decisão tomada pela Assembleia, mas a reconhece. É assim que a ordem é mantida na casa de Deus. É solene pensarmos que podemos usar essa autoridade de maneira errada e acabar associando o céu a algo que não está correto, nos colocando assim sobre o juízo governamental de Deus. Esta é exatamente a razão de o Senhor ter se dissociado exteriormente da grande massa da profissão cristã e de ele estar atualmente lidando com um remanescente. Se esse remanescente se achar em condições deploráveis e falhar em sua responsabilidade diante do Senhor, ele pesará sua mão em juízo governamental sobre aqueles identificados com esse testemunho e o reduzirá em número e tamanho, peneirando e espalhando alguns com o fim de que possam estar humilhados. Isto já aconteceu, como pode ser visto nas várias divisões e dispersões que ocorreram na história. Se aqueles conectados com o testemunho remanescente continuarem a agir de um modo que não agrade ao Senhor, ele encerrará de vez a história da igreja na terra e a levará para a glória. É o que vemos representado no declínio do testemunho da igreja, vivido pelas 7 igrejas de Apocalipse, do capítulo 2 ao 3. Quando se chega ao desagradável estado de Laodiceia, a única saída é para cima. É aberta uma porta no céu e João é chamado a subir ao céu, indicando que os crentes serão assim levados na vinda do Senhor, o arrebatamento. Apocalipse 4, verso 1. Tem uma nota aí 2, né, desse Apocalipse 4, verso 1, falando assim, nota do autor
Apesar de Apocalipse 4, verso 1 não ser o próprio arrebatamento, é uma pequena indicação do que acontecerá após a igreja ter encerrado sua história neste mundo. O Senhor virá e nos chamará para o céu. Tem uma coisa importante aí, irmãos e irmãs, nesse último parágrafo, no último parágrafo, Jefferson, quando ele fala assim, se aqueles conectados com o testemunho remanescente continuarem a agir de um modo que não agrade ao Senhor, ele encerrará de vez a história da igreja na terra e a levará para a glória. A gente sabe aí, né, ele cita Apocalipse 2 a 3, que as 7 cartas, né, as 7 igrejas, e que é vamos dizer assim, uma palavra, uma profecia que mostra espiritualmente para nós, né, as fases do testemunho da igreja, desde lá o início até hoje. E hoje, né, nós estamos aí em Laodiceia, onde esse testemunho está muito, muito comprometido, né, no sentido de arruinado, porque é um testemunho onde há uma indiferença com as coisas do Senhor, com relação às coisas do Senhor, com o Senhor Jesus, com a sua palavra. Indiferença, quando ele fala lá, né, em Laodiceia, que nem és nem frio, nem morno, estou a ponto de vomitar-te. Então, esse a ponto de vomitar-te aí é o Senhor Jesus vindo, levando a sua igreja, e o restante daqueles aqui que não são os verdadeiros crentes vão ficar aqui e o Senhor vai vomitar, né? Porque vai ser uma igreja que vai ficar aqui, uma igreja professa, sem o Espírito Santo, não é verdadeira e que vai, né, se amalgamar, se fazer um ajuntamento com todas as outras e com religiões outras também, e vai se unir também com a besta, que é a confederações das nações que vão se reunir e que também vão estar se ligando também ao anticristo e indo totalmente contra Deus e também aqueles escolhidos por Deus, né? Então, essa questão do testemunho é uma coisa séria. A gente tem que estar sempre julgando essas coisas em nós mesmos, né? Estou falando assim, nós mesmos, porque aí cada um tem que julgar a si mesmo, procurando ter diante do Senhor uma vida que realmente agrade a Ele, no sentido de estar buscando as coisas do Senhor, né? Buscando sempre as coisas do Senhor, porque se a gente não faz isso, se a gente se acomoda, se a gente esfria, se a gente desanima e a gente não busca as coisas do Senhor, a gente entra nesse estado letárgico, né, que é o estado aí de indiferença de Laodiceia, em que as coisas, a gente vai responder para as coisas assim, isso não tem nada a ver, entendeu? A gente vai ver as coisas no mundo que são contrárias a Deus e vai pensar, mas isso aí não tem nada a ver, não, né? Não tem nada a ver, não, eu só vou ali me divertir um pouco. Não tem nada a ver, não. Eu vou trabalhar para trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro. E as coisas do Senhor vão ficando esquecidas, vão ficando de lado. E esse espírito de não ter nada a ver, né, é o espírito de
Laodiceia, né? De indiferença com as coisas do Senhor. Então, isso pode, né, e começa com cada um individualmente e vai se refletindo no, na Assembleia como um todo, né? Então, a gente tem que estar vigiando, e por isso que existe a Assembleia, a congregação, para a gente estar se reunindo, estar juntos, porque aí, né, vamos estar animando os outros e também buscando ajudar aqueles que estão, né, se desviando, né, no sentido de deixando as coisas do Senhor em segundo plano ou segundo lugar na vida. Então, sempre vem aquele irmão que nos dá aquela sacudida e fala com a gente, irmão, né, acorda, ó, tal, cadê você? Nunca mais apareceu na Assembleia, né? E aí vai animando, vai chamando atenção e vai orando pelo irmão também, né? Porque aí a gente tem que orar um pelos outros também para o Senhor nos ajudar. Mas eu estou falando isso porque é uma coisa séria, é isso. Mas que não vai deixar de acontecer, porque já está acontecendo. Se a gente olha ao nosso redor, no testemunho cristão, vamos dizer assim, no geral, da cristandade, a gente fica triste ao ver tanto mau testemunho, né, dado pelos aqueles que se dizem cristão, né? Então, a gente tem que ter aquele sentimento de, de arrependimento e de pedir, confessar essas coisas ao Senhor, e não de ficar apontando, dizer, tá fazendo isso, tá fazendo isso, mas somos nós, né? É o testemunho como um todo, vamos dizer assim. E se a gente buscou se apartar e se separar do mal, é com esse sentimento de que nós estávamos participando, nós estávamos também dentro desse mau testemunho, né? E aí, se a gente se aparta, tem que ser com esse coração quebrantado, humilhado, arrependido e buscando ao Senhor Jesus para nos fortalecer e continuar agradando a Ele e fazendo aquilo que dignifica o nome dEle, tá bom? Então é isso aí, só essa parte aí que eu queria destacar. Se algum outro irmão quiser comentar também, fique à vontade. Vamos lá, Jefferson. Próximo tópico. Então, continuando, né, com esse tema aí da Assembleia e das decisões da Assembleia, né, a autoridade que o Senhor delegou à Assembleia e as decisões que a Assembleia pode tomar. A gente vai para esse tópico agora, o caso de uma decisão injusta da Assembleia. Então, vamos lá. Se for o caso de uma Assembleia tomar uma decisão injusta, existe um recurso. Primeiro, podemos levar a questão em oração diretamente ao Senhor, a cabeça da igreja. Vou dar um parênteses aqui, né? Nós temos a tendência, né, porque nós não vemos o Senhor Jesus,
e ele está agora lá no céu, né, à destra de Deus. A gente tem aquela tendência de, de achar que o Senhor não age, que está muito longe, né, ou que, não sei, não, que ele não está vivo, ou que é só um nome. Não, meus irmãos. A gente tem que entender que o nosso Senhor Jesus, ele vive, né? Ele morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Ele esteve com os discípulos durante mais de 40 dias ali, conversou, comeu com os discípulos, depois subiu ao céu e está à destra de Deus. Os discípulos viram ele subindo ao céu. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vive. Ele vive e nós estamos esperando ele voltar para nos levar para estar com ele. A gente tem que sempre lembrar disso. O nosso Senhor vive e estamos esperando por ele. Então, quando a gente tem isso em nossos corações, né? E isso é uma fé, né, que Deus nos deu. Isso é uma fé que Deus nos deu, essa certeza e essa convicção de que o nosso Senhor Jesus Cristo vive, e essa confiança de que ele estando vivo, ele vem para nos levar, e de que ele estando vivo, ele cuida de nós hoje, e de que ele estando vivo, ele é o Senhor e é a cabeça da igreja, como está falando aí. Então, nós temos um Deus vivo e verdadeiro, e podemos levar a questão como assembleia aqui, e também individualmente, mas a gente está falando aqui de assembleia, né? Podemos levar a questão em oração diretamente ao Senhor, a cabeça da igreja, tá bom? Então, continuando, ele poderá exercitar a consciência das pessoas naquela localidade até que corrijam aquela ação. Em segundo lugar, o Senhor levantará profetas entre eles localmente ou enviará alguns de outras assembleias para despertar a consciência daquela assembleia a fim de que seja feita a correção. Então, vou repetir aqui para ver que todos entendam, né? Então, primeiro, a gente pode ir ao Senhor Jesus Cristo em oração, que ele é o cabeça da igreja. Se a Assembleia tomou uma decisão que é injusta, primeiro a gente recorre ao Senhor Jesus. Ele é o cabeça, é o Senhor, da cabeça da igreja. Segundo, né, a gente espera nele, porque o Senhor ele pode agir. Vai levantar profetas aqui no sentido de irmãos que vão estar trazendo a luz com relação ao assunto na palavra de Deus, né? Vão estar trazendo a luz com relação àquele assunto ou àquela decisão injusta da Assembleia na palavra de Deus. Pode ser os irmãos da própria Assembleia, como pode ser o irmão de outra Assembleia, né? Para que aí a Assembleia, tendo luz e reconhecendo a injustiça, ela corrija, tá bom? Ele colocou aí alguns textos, 2 Coríntios 2:4, Apocalipse 2:13. Vamos ler aí 2 Crônicas, achei interessante isso aí, 2 Crônicas 24:19-22. A irmã Lusitânia levantou a mão. Pode perguntar, irmã. Irmão Wesley, em Não casa. tem som, não. Seu microfone. Tá me ouvindo? Não, não está saindo Oi, som. irmão. Tá me ouvindo agora? Ainda não. Eu estou ouvindo normal Alguém está aqui, ouvindo aí ou irmão. só eu que não estou ouvindo? Então é só você, irmão. Eu estou ouvindo, é. Então, deixa eu ver aqui, que deve ser eu aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Estamos. Sim. Deixa eu ver aqui.
Deve ser eu aqui. Eu vou ter que sair aqui e voltar, tá bom? Para poder corrigir aqui. Espera aí. A Adriana tá aí no Só Vale Só Verdade, né, Adriana? Que eu vou sair aqui e volto. Espera aí. Estou sim. Voltei. Alguém fala aí para eu testar. Tá me ouvindo, irmão Wesley? Agora sim. Pode falar. Então, uma vez que quando um irmão é posto fora de comunhão, é anunciado aos irmãos na Assembleia, anunciado assim, né? É falado aos irmãos que estão à mesa que aquela pessoa está fora de comunhão. Uma vez que a Assembleia cometer esse erro, e aí para retornar novamente o irmão à comunhão, à mesa, é falado, mas será citado que houve um erro da Assembleia, deve ser citado. Foi o que, né, o irmão Brucense até escreveu um pouquinho no comentário antes desse aí que a gente está lendo, que a Assembleia vai ter que corrigir o erro e reconhecer, né? Então, assim como é citado, porque o irmão é tirado de comunhão, de forma, vamos dizer assim, foi tirado por pecado moral, foi tirado por pecado doutrinal, foi tirado por pecado eclesiástico. A gente não entra em detalhes no pecado, lógico, né? Porque a gente não quer ficar fazendo propaganda do mal. A gente fala só assim, né? Foi tirado de comunhão por pecado moral. Então, aí eu estou entendendo que a irmã está perguntando se nessa decisão da Assembleia foi injusta ou foi errada, vamos dizer assim. Depois se verificou que houve o erro, né? Então a Assembleia tem que estar ciente disso, né? Do erro, e tem que comunicar também, tem que falar, né? O irmão está sendo, vamos dizer assim, sendo restaurado a comunhão, né? Porque houve um erro da Assembleia, tal, entendeu? Reconhecer, é claro, entendeu? É como ele falou, tem que ser, se errou, a gente tem que se humilhar, né? Porque toda a honra e toda a glória é ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente não tem que estar se preocupando, ninguém tem que estar se preocupando aqui com sua própria honra, sua própria glória, vamos dizer assim, né? Então, realmente reconhecer o erro e falar, né, que houve o erro e restaurar a comunhão, irmão. Tá bom? Esse é o chamado espírito correto, né? Como diz a palavra de Deus. Isso. Espírito correto. Um espírito quebrantado e humilhado diante do Senhor. Todos nós devemos ter sempre esse espírito, né? Porque a gente sempre está cometendo as nossas falhas, errando, e a gente tem que, quando a gente ir ao Senhor, a gente tem que estar reconhecendo esse nosso erro, arrependido, reconhecendo o erro, confessando o pecado, nesse espírito aí, né? E assim também a Assembleia, no caso. Aí, Jefferson, qual é o trecho, né? Segunda Crônicas, do capítulo 24, do verso 19 até quanto? Que a gente ia ler como exemplo, né? Até o 22.
até o 22. É o exemplo aí de quando o Senhor usa algum profeta para corrigir alguma situação que está errada na Assembleia. Aí, lembrando de novo, quando a gente fala aqui profeta, qualquer irmão, né, pode ser da própria Assembleia ou de outra Assembleia, de fora, qualquer irmão que vai estar trazendo a palavra de Deus como luz para esclarecer e mostrar onde a Assembleia errou, tá bom? Então, ele dá esse exemplo aí de 2 Crônicas, do capítulo 24, verso 19 ao 22. Vamos ler. Porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. Tá aí no caso aí, a gente está vendo um exemplo aí do profeta Zacarias, né? Acho que foi morto porque vamos dizer assim, ele trouxe à luz ali o erro em que estava o povo de Israel ali naquele momento, e principalmente através da figura da autoridade deles ali, o rei Joás, né? Que aí, né, não reconheceu o erro e nem quis dar ouvido à voz do profeta, e pelo contrário, até matou o profeta, né? Então aí já é um espírito que não deve ter, né? O espírito errado, né? Como a gente estava falando aqui, do rei, no caso do rei Joás, né? Ele deveria ouvir o profeta, se arrepender, como eles faziam lá, se vestir de pano de saco, se humilhar, se arrepender e confessar seus pecados, né? A Deus e pedir perdão. E aí tinha os sacrifícios, todos os holocaustos, todos os sacrifícios que eram feitos por expiação, pelo pecado que ele teria que fazer para, né, que Deus assim o perdoasse. Mas ele não deu ouvido ao profeta aí, e até matou o profeta, né, Zacarias aí. Voltando lá, Jefferson, aí é uma coisa também, né, a Assembleia, se ela erra, toma uma decisão errada e depois ela recebe de Deus, do Senhor Jesus, a luz para entender que aquela decisão foi errada, né? Pela palavra, né, de algum irmão que vem e traz uma palavra, que traz um entendimento correto da palavra, e ela percebe que tomou uma decisão errada ou tomou uma decisão injusta, e não se arrepende e não corrige o erro, né? Então o Senhor vai tratar também com a Assembleia nisso aí também, né? Como até o profeta falou ali para o rei Joás, né? O Senhor o verá e o requererá. Jefferson? Um minutinho só que a guia foi para. A guia do Liro abriu em outra guia. Aí eu vou colocar na guia certa. Desculpa aí.
certo? A gente leu apenas um exemplo, né? Vamos continuar aqui a leitura. Então, a gente viu, em primeiro lugar, podemos levar a questão e a oração diretamente ao Senhor, cabeça da igreja. Em segundo lugar, o Senhor pode levantar um profeta, né, localmente ou de fora para despertar a consciência da Assembleia, né, trazendo a luz na palavra de Deus. E, em terceiro lugar, se aquela Assembleia local se recusar a lidar com seus erros, depois de estes lhe terem sido claramente apontados, ela seria repudiada por meio de uma ação de ligar feita por outra assembleia, agindo como representante do corpo como um todo. Eles iriam simplesmente reconhecer o fato de que a assembleia que insiste no erro não estaria mais congregada no verdadeiro terreno da Igreja de Deus. Neste caso, a assembleia local como um todo é tratada assim por ter defendido o mal em seu meio, tornando-se cada um dos que ali participam igualmente responsável pelo erro. Se as coisas chegarem a este ponto, já não se trata de uma questão de apenas alguns indivíduos em seu meio estarem envolvidos com o mal, mas de toda a assembleia local ter se recusado a julgar aquele mal. Esta é a triste, porém necessária, maneira de as escrituras lidarem com a ação equivocada de uma assembleia, ou então com sua inércia, quando ela fracassa em tomar uma iniciativa para afastar o mal. Aí tem os textos ali. Seria bom não, irmão? Ver o texto? Vamos ler ali, sim. Aí pode ler Judas, verso 21. Verso 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Certo. O outro texto tinha lá, Samuel, né? 2 Samuel 20, do verso 14 ao 22. Então, essas aí são as referências para essa terceira opção aí que foi colocada pelo irmão Bruce Einstein, de uma assembleia que não houve a correção de uma decisão que ela tomou errada ou injustamente e não quer corrigir. Então, vamos lá. 2 Samuel 20, foi do verso quanto? 14, foi? (14) a quanto, Jefferson? Acho que é o 22. 14 até o 22? 22. Do 14 ao 22, vamos lá. Então você tem que subir um pouquinho aí, que está aí embaixo. Suba um pouco, aí. Não é do 14 até o 22? Isso. E ele passou por todas as tribos de Israel até Abel, e Bet-Maaca, e a todos os beritas, e ajuntaram-se e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel de Bet-Maaca e levantaram a barragem contra a cidade. E isto colocado na trincheira, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo.
Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, peço-vos que digas a Joabe: chega-te aqui para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: Tu és Joabe? Disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se dizer: Certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bique, e a lançaram a Joabe. Então este tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Então aí na terceira opção, né? Eu vou repetir ali um pouquinho, o parágrafo um pouquinho, Jeff. Ele fala assim: esta é a triste, porém necessária maneira de as escrituras lidarem com a ação equivocada de uma assembleia, ou então com a sua inércia, quando ela fracassa em tomar iniciativa para afastar o mal. Então, no caso aí, hoje, nessa período da igreja, o que ele está falando é que uma assembleia, ela pode ser, como um todo, né, por outra assembleia, ela pode ser, digamos assim, tirada da comunhão, né, das assembleias ali, que estão reunidas ao nome do Senhor Jesus e tudo mais, por não querer corrigir um erro, né, e cometeu depois que o Senhor ainda mostrou, deu luz, tocou na consciência para que fosse corrigido o erro ou a injustiça fosse corrigida, né? Então, uma outra assembleia pode tomar essa decisão aí. Continuando, ainda dá tempo, né? A gente pode continuar aqui, né? Até o fim aqui. 9h28 agora. Todavia, a remoção de um candeeiro local é algo que o Senhor não faz de maneira imediata. Então, quando ele está falando candeeiro local aí, irmão, é o testemunho local, tá bom? Candeeiro, a gente lembra lá do 7 candeeiros lá em Apocalipse, que são os testemunhos. Então, candeeiro é o local onde se coloca coloca a luz, né? O fogo ali, a vela, ou acende o candeeiro para dar luz. Então, quando ele está falando da remoção de um candeeiro local, é a remoção de um testemunho naquela localidade. Porque cada assembleia em sua localidade é o testemunho do Senhor ali. Tá bom? Que o Senhor colocou, né? O Senhor é quem levanta um testemunho na localidade que assim ele deseja. Todavia, a remoção de um candeeiro local é algo que o Senhor não faz de maneira imediata. Na tradução de John Nelson Darby, de Apocalipse 2:5, a palavra brevemente é suprimida. É só depois de muitas objeções e oportunidades de arrependimento que o Senhor levantará outra assembleia para, em nome de todas as assembleias, repudiar aquela, em particular por causa do mal que causou. Evidentemente, a partir de então, a ação errônea
ligada por aquela assembleia local deixaria de ter eficácia. Nesse interim, até que uma assembleia decida agir para a glória de Deus quanto àquele assunto, repudiando a assembleia justa em questão, devemos nos sujeitar e esperar em Deus. Mencionamos isto para mostrar que existe um recurso contra o abuso de autoridade nas questões administrativas. Devemos observar que a Escritura nunca nos instrui a tentarmos resolver nós mesmos as questões como indivíduos e agir de forma independente naquilo que parecer ser uma ação errada tomada por uma assembleia. A ação independente de indivíduos em tais questões coletivas é sempre criticada na Escritura. Vamos ler lá, Números 15, do verso 30 ao 31. Falando aí da ação independente de indivíduos. E não pode ter uma ação independente com relação às questões que são coletivas, que são de assembleia. Foi o 30 ao 31, né? Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injure ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Então, aí é uma coisa individual. A irmã Edna Di levantou a mão. Pois não, irmã? Uma dúvida, irmão. Se um dos irmãos pratica algum erro, seja eclesiástico ou moral, e aí a Assembleia vai fazer a avaliação, o julgamento, né? Sempre vai haver a disciplina, ou pode acontecer da pessoa expressar profundo arrependimento, e aí a atitude da igreja seria, da congregação seria diferente? Ou sempre vai ter a disciplina, mesmo diante de arrependimento? Pode acontecer, né, irmão, de determinados assuntos que a pessoa, ela mesmo vem e confessa, digamos assim. Porque a Assembleia, ela não, né, não conhece o coração das pessoas, não tem essa... Só mesmo o Senhor para estar revelando as coisas, né, que cada um faz em oculto, ou faz em particular, ou em privado, vamos dizer assim. E acontece, sim, de às vezes o irmão ou irmã vir e confessar à Assembleia o pecado, né? Sentir o peso, o Senhor tratando ali, aí a pessoa vem e confessa o pecado. O que acontece é que mesmo assim, parecendo, né, estar no arrependimento e tudo mais, vai ter que haver a disciplina. Nem sempre a disciplina, claro, a disciplina nem sempre é tirar de comunhão. Tem disciplinas que são diferentes. Na verdade, tirar de comunhão nem é uma disciplina. Tirar de comunhão é tirar de comunhão, né? É tirar de comunhão. Já é o último, vamos dizer assim, ação que a Assembleia pode ter com relação a alguma pessoa, algum irmão ou irmã que a Assembleia está tratando, né? Pode ter havido alguma disciplina anteriormente, alguma coisa, e depois a pessoa insistiu naquele erro, naquele pecado e tudo mais, e aí então a Assembleia vai e tira de comunhão. Mas, mesmo a pessoa vindo, confessando, e aparentemente estando arrependida, por que eu falo aparentemente? Porque a gente não conhece o coração, né? A gente espera sempre do Senhor nos dar a luz e tudo mais. Então, a pessoa vindo assim,
ainda assim, né, a Assembleia vai ter que, ela aplica uma disciplina, né, e aí, para que haja vamos dizer assim, esse processo, né, de, de correção, de tratamento com o Senhor, tudo mais, e aí depois, então, a pessoa pode ser, então, depois restaurada a comunhão. E esse tempo aí é o tempo do Senhor também, né? Mas eu penso assim, se a pessoa já vem arrependida e com o coração contrito e tudo mais, né, a disciplina não vai demorar muito, né, naquela situação. Vai ser uma coisa que vai ser mais rápida, porque se a pessoa já vem, né, arrependida, já vem, né, quebrantada e tudo mais, e não vai ser uma coisa que vai ser demorada para ser, vamos dizer assim, restaurada a comunhão, porque já está vindo no espírito correto, na atitude correta. Mas, resumindo, sim, vai haver a disciplina, mesmo que aparentemente a gente seja vendo assim, que aí está vendo um arrependimento e um coração contrito, vamos dizer assim. Obrigada, irmão. De nada. Até porque, né, eu acho que se a gente percorrer a palavra toda da Bíblia, né, a palavra do Senhor, todas as ações adversas contra o Senhor sempre repreendeu. Claro e com amor, né? Aí eu lembro daquela parte de Davi, que cometeu adultério e ainda homicídio, né? E aí o que é que o Senhor fez? O Senhor viu que depois ele se arrependeu, mas mesmo assim o Senhor chegou e puniu, né? Matou o filho que teve em adultério. Então sempre o Senhor vai disciplinar. Eu acredito assim também. Não sei se eu tô falando algo que é contrário, o irmão pode falar aí também. É isso mesmo, mas sempre, né, a disciplina do Senhor é sempre melhor do que a disciplina, vamos dizer assim, dos homens, né? Se a gente for pelo nosso pensamento, nossa ideia, ou a gente é muito permissível ou aberto e não aplica disciplina nenhuma, ou a gente vai e aplica uma disciplina muito severa. Mas o Senhor não. E o nosso Deus e Pai, como esse exemplo que o irmão deu de Davi, né? Ele aplica ali na medida correta. Ele é muito misericordioso e amoroso. E vai aplicar na medida correta para ver o tratamento, né, da, da, da pessoa, do seu filho, naquela questão, né? Então, mesmo vendo ali, né, o arrependimento, o coração, coisa, tem que haver o tratamento ainda. Faz parte desse processo de tratamento a disciplina. Isso a gente pode ver, né, quando a gente lê em Hebreus, capítulo 12, quando o Senhor fala, quando ali ele fala sobre isso, essa questão de disciplina. Quer ver? Hebreus 12, irmão Jefferson. Você pode abrir aí para mim? Verso 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que um pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, só até aí, tá bom, né?
a gente vê que faz parte, né, no caso da correção. A disciplina faz parte da correção. Então, por isso que mesmo vindo, né, demonstrando um arrependimento, um coração quebrantado e tudo mais, faz parte da correção a disciplina. Entendeu? Mas, voltando a dizer, né, claro, se a pessoa vem assim, já é um bom indicativo para a Assembleia, para, né, toda a Assembleia, porque a Assembleia não é onisciente, não consegue ver o que se passa no coração, mas já é um bom indicativo de que aquele irmão está no caminho correto de submissão à correção do Senhor, então vai estar submisso a passar pela disciplina também, porque faz parte da correção do Senhor a disciplina. A irmã Lusitana botou ali, né, um versículo, deixa eu ver aqui. Salmo 86:15. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, longânimo e abundante em graça e em fidelidade. Com certeza, nosso Deus, né? Nosso Senhor. Show, então, acho que dá tempo de concluir aqui, né, Jefferson, esse parágrafo. Acho que ficou tranquilo, né? Resposta aí para a irmã Edna. Se alguém tem mais alguma questão aí, ou não entendeu alguma coisa que foi falada, assim, quiser que repita. Então, se tá tudo jóia. Ou tá tudo jóia, tá todo mundo dormindo. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Acordou, todo mundo acordou agora. Vamos continuar. Ela tão só, no caso, né? Deixa eu voltar aqui o contexto. A ação independente de indivíduos em tais questões coletivas é sempre criticada na Escritura. Então, ação independente, não. Coisas relativas à Assembleia, que são coisas coletivas, né? As coisas em relação à Assembleia é sempre coletivo, nunca individual. Então, a ação independente de indivíduos, essa ação independente seria uma ação individual. Em tais questões coletivas, é sempre criticada na Escritura, a gente leu ali, né, o texto de Números 15, 30, 31, quando aquele Joabe ali queria destruir toda aquela cidade por conta de um homem só que tinha se escondido naquela cidade e tinha pecado, né? Tinha ido se levantado contra o rei Davi e depois se escondeu naquela cidade. E Joabe já queria estar destruindo toda aquela cidade, mas, né? Aquela mulher trouxe, vamos dizer assim, a ele despertou na consciência dele, né? Um entendimento correto de que não é a cidade toda ali que estava, vamos dizer assim, em dívida, o que pecou, né, e que merecia ali o castigo, mas somente aquele homem, né? Então, vamos seguir. Então, ela tão somente abre as portas para o inimigo, ou seja, a ação independente vai abrir somente as portas para o inimigo. Deus tem a sua maneira de como tais problemas devem ser tratados e devemos segui-la para que a ordem seja mantida. Infelizmente, é aí que muitos cristãos erram. Eles pensam que não podem se submeter a algo que acreditam ser injusto e sem fundamento bíblico. Acham que, se o fizerem, estarão comprometendo a consciência deles. Alguns podem até alegar: devo obedecer primeiro ao Senhor, não os irmãos? Tá vendo? Mas quer eles percebam ou não, o que estão de fato dizendo é que são mais santos do que o próprio Senhor. Se ele pode aguardar a decisão até que seja corrigida a falha, por que não poderíamos? Uma assembleia que comete um erro em suas responsabilidades administrativas
ainda possui o Senhor em seu meio, até que seja repudiada por não estar mais no verdadeiro terreno da Igreja de Deus. John Nelson Darby disse: porque falar de obedecer primeiro ao Senhor e depois à Igreja? Por que falar de obedecer primeiro ao Senhor e depois à Igreja? Como fazer isso, supondo que o Senhor esteja na Igreja? Trata-se meramente de estabelecer um julgamento pessoal em oposição ao julgamento da Assembleia, reunida ao nome de Cristo, conforme a sua promessa. Se não são, então nada tenho a dizer para eles. Isso nada mais é do que dizer, eu me considero mais sábio do que os que estão congregados. Rejeito completamente, como sem fundamento bíblico, o dito, primeiro Cristo e depois a igreja. Então, ele está dizendo aqui que rejeita essa afirmação, primeiro Cristo e depois a igreja. Não tem fundamento bíblico isso. Ele também disse, portanto, a questão toda não passa de um mero e pobre argumento enganoso que denuncia o desejo de dar livre expressão à vontade própria, baseado na confiança de que o julgamento feito por uma pessoa é superior a tudo que já tenha sido julgado. Satanás frequentemente gosta de trabalhar sobre um disfarce de justiça em tais situações. Ele e seus ministros se transformam em ministros de justiça. 2 Coríntios 11, 14 a 15, né, quando a gente vê lá Paulo falando sobre isso, né, que os ministros de Satanás se transformam em ministros de justiça, a fim de enganarem os incautos, os desavisados, a fim de levá-los a agir independentemente. Ele fará com que pareça mais correto nos levantarmos em nome da justiça e resolvamos nós mesmos a situação. Porém, se fizermos assim, não poderemos contar com a bênção de Deus. Uma ação independente não é a solução. Não é coerente com o guardar a unidade do Espírito. Como já dissemos, se acharmos que uma assembleia cometeu um erro, podemos levar o caso à cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo, né? Ele escuta, entende e cuida disso muito melhor do que nós mesmos poderíamos fazer. E se tivermos fé de que ele irá corrigir a situação da maneira que achar necessário, podemos deixar tudo aos seus cuidados. Mas se não tivermos essa confiança nele e não pudermos confiar que ele esteja cuidando disso, acabaremos nos achando, tentando resolver tudo com as nossas próprias forças, o que nada mais é do que agir na energia da carne. Então, aí concluindo aí, né, esse último parágrafo, muito bom isso aí, né? Então, um espírito ou um espírito independente, né, a pessoa querer resolver a coisa sozinha por si mesmo, né, nada mais é do que estar agindo na carne, porque biblicamente, pela palavra de Deus, ela não ensina, né, aos cristãos assim, em assembleia, reunidos em assembleia, a agirem assim. Tá bom? Então, chegamos até o final. Algum irmão quer comentar alguma coisa? A irmã Edna ainda está com a mão levantada. Ainda quer perguntar alguma coisa, irmã? Desculpa, eu esqueci de de tirar. Tudo tranquilo. Então, a gente chegou aqui hoje, né? Já deu horário. A gente concluiu ali, né? A questão de a Assembleia não é infalível, ela pode errar em uma decisão, pode tomar uma decisão injusta ou errada, mas nós temos, a Assembleia tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo, e ele vai cuidar do assunto, tá bom? Então, não é para ninguém, né, se exasperar, se precipitar, querer tomar a atitude ou a ação de correção em suas próprias mãos, individualmente, para tentar corrigir a coisa. É buscar o Senhor e deixar que ele haja para estar tratando
né, com aquele problema, tá bom? Então, no próximo sábado, a gente vai para esse tema aí, qualquer coisa, né? Qualquer coisa, tá bom? Isso aí vai ser no próximo sábado, no mesmo horário, aqui, 20 horas. A gente tá lendo, continuar lendo aí o livro, o comentário dos irmãos Brucienses. Ok, meus irmãos? Então, algum irmão quer comentar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Tranquilo aí, Jefferson? Muito bom. Então tá. Vou estar aqui parando a gravação. Boa noite a todos os irmãos. Estou dando boa noite só para parar a gravação, viu, irmãos? Espera aí. A gente vai orar. Deixa eu parar aqui a gravação. Boa noite a todos.